Boa noite, igreja. Boa noite, você que está nos assistindo. É um prazer enorme poder fazer parte desse teu dia, fazer parte desse teu culto a Deus. Os nossos corações, os corações dos pastores da Igreja Batista Bingen, estão extremamente felizes em perceber o quanto Deus tem feito nos lares, nas suas casas, através dos cultos que, infelizmente, muitos perderam o hábito de fazer em suas casas. Eu queria te convidar a investir nesse propósito. A minha casa será uma casa que cultua a Deus. O meu lar, ele vai cultuar a Deus em minha casa. Porque, além disso ser um conceito bíblico, é também um conceito maravilhoso. É um grande exemplo que damos para os nossos filhos. É um grande testemunho que damos para os nossos vizinhos. Então, se tem uma coisa que o Covid-19 trouxe de realmente produtivo nos nossos dias, foi essa comunhão em nossos lares para transmitir ao nosso Deus um culto. Então não perca essa oportunidade, não perca a oportunidade de cultuar a Deus, de transmitir a Deus toda a honra e glória que Ele merece aí da sua casa. Agora, antes do nosso louvor, gostaria de refletir com você sobre um versículo muito conhecido na Bíblia, está lá em Gênesis. Foi a primeira oferta feita na Bíblia, né? A oferta feita a Deus, na palavra de Deus. Né? Lá em Gênesis capítulo 4, Caim leva ao Senhor uma oferta e Abel também leva ao Senhor uma oferta. O texto diz que a oferta de Abel foi aceita. Abel e sua oferta foram aceitos. E o texto diz que Caim e a sua oferta foram rejeitados. E isso traz algo que nós constantemente falamos aqui no púlpito da nossa igreja. O que importa a Deus não é o dinheiro, o que importa a Deus não é a oferta, o que importa a Deus é o todo. É o coração sincero, um coração puro, é o desejo sincero de entregar a Deus. Então, no nosso aplicativo, você tem a opção lá de doações e ofertas. Se você clicar lá, você vai poder fazer ou seu dízimo ou sua oferta, e esse dinheiro vai direto, né, para a conta da igreja, e você vai receber um e-mail, se você for cadastrado na nossa igreja, você vai receber um e-mail agradecendo e pontuando o quanto você deu de oferta. Mas o que eu acho interessante nisso tudo é que, para Deus, o quanto a gente dá não tem valor. Para Deus, o que a gente dá não tem valor. Observem aquele texto da viúva pobre. Ela deu 2 moedas, 2 pequenas moedas. E Jesus afirma que ela deu mais do que todos os que despejavam grandes riquezas no gasofilácio. Então, olha que interessante. Para Deus não importa o quanto nós estamos dando, importa o que nós estamos dando, como estamos dando. Maria vai e quebra o vaso de alabastro em João 11 e derrama aos pés de Jesus. Algo caríssimo, mas o que era realmente valioso não era o perfume, era a sua oferta a Deus. Então não se esqueça disso. A sua oferta, ela não é valorizada pelo tamanho dela ou pelo que você está dando, mas como você está dando. Não perca essa oportunidade de ofertar a Deus, entregar a Deus a sua oferta, principalmente se o seu coração ainda não está completamente entregue a isso. Não dê oferta se for algo obrigatório para você, algo que não te traga alegria, porque infelizmente você estaria jogando dinheiro ou a sua oferta fora. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos louvar a Deus, vamos sentir a presença dEle nos louvores, vamos louvar com os nossos irmãos juntos, para que nós possamos crescer e adorar o nosso Deus cada vez mais. E logo em seguida, vamos ouvir a exposição da palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre uma coisa muito, muito, muito importante. Vamos falar sobre os 2 passos para o milagre, e você vai entender isso assim que nós começarmos a falar da palavra de Deus. Deus abençoe você.
impossível para ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível, Deus. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti, Deus. Tens o meu mundo em tuas mãos. Eu creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. És tudo neste lugar, Senhor. Na minha vida, na minha casa, na minha família, ó Pai. Eu creio que tu és a vida neste lugar, Senhor. Não há no céu ou na terra um Deus como tu, como eu preciso, Jesus. Ah, como eu preciso. Senhor Jesus, eu creio que eu creio que não há outro igual a ti, Deus. Jesus, como eu preciso de ti, Deus. Não há outro igual a ti, meu Senhor Jesus. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual, não há outro igual a ti. Não há Deus. Não há outro igual a ti, Jesus. Não há outro igual a ti. Você pode cantar: Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso. Jesus, eu preciso de ti. Somente se for sincero do seu coração. Jesus, eu preciso de ti. Para terminar. Jesus, eu preciso de ti. Deus tem falado com você? Uma das formas que Deus mais fala ao meu coração é através dos louvores, mas sem sombra de dúvidas. A forma que Ele mais fala ao meu coração é através da palavra de Deus. Por isso a nossa igreja investe tanto na exposição da palavra. Nós temos o Crescer às 10h30 da manhã com o pastor Hannerson, destrinchando toda a carta aos Gálatas, que tem sido algo muito enriquecedor. Não deixe de participar. Nós temos o pastor Daniel transmitindo os PGs, fazendo um pequeno vídeo e entregando os roteiros para que nós possamos praticar nas nossas casas os pequenos grupos. E nós temos todos os domingos, 7h30 da noite, a exposição da palavra e o nosso culto a Deus. Hoje, como eu falei agora há pouco, nós vamos falar sobre os 2 passos para o milagre. E, diferente do que muitas pessoas pensam,
Os maiores milagres não são aqueles que de alguma forma são extraordinários à vista, ou são aquelas curas miraculosas, mas os milagres mais extraordinários muitas vezes são detalhes que nós não observamos e nem sequer percebemos. Para falar sobre esse texto, eu queria te convidar a ler a tua Bíblia, a Palavra de Deus, em Gênesis capítulo 45, leremos do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim a Palavra de Deus: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Olha que perfeito essa palavra. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque podemos refletir sobre ela, podemos aprender sobre ela e podemos ser impactados pelo poder que existe nela. Fala aos nossos corações de uma forma extraordinária essa noite, Senhor. Deus, atravessa os nossos corações com a Tua espada, que é a palavra, e que nós possamos ser constrangidos a crescer, a mudar e a cada vez mais entender a Tua vontade. É em nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. Meu irmão e minha irmã, o grande milagre que acontece aqui, o nome dele é perdão e restauração. O que está acontecendo nesse contexto, para que a gente possa entender melhor o que está acontecendo, eu preciso dizer e falar um pouquinho e jogar luz sobre essa família. Aqui José, ele está diante dos seus irmãos e ele começa a expor aos seus irmãos que ele, na verdade, não é qualquer governador. Ele é o irmão que esses venderam para o Egito. E para a gente entender bem sobre isso, entender por que o perdão é um grande milagre, esse perdão específico é um grande milagre, eu preciso refletir sobre que família é essa. Família de Jacó. Os seus 12 filhos estão aqui agora reunidos e vivendo um grande milagre. O perdão, meu irmão e minha irmã, é um grande milagre. Você tem vivido esse milagre? Isso tem feito parte da sua vida? Porque olha que interessante, essa família muito complicada pôde experimentar, graças ao agir de Deus, o perdão. E o desejo do meu coração essa noite é que você possa, se ainda não sente ou não tem vivido isso nas suas vidas, é que você possa viver isso de uma forma muito profunda, muito sincera, de uma forma extraordinária, porque é assim que Deus também age. Para entender por que isso é um grande milagre, eu preciso explicar para você que família é essa e por que isso é um milagre. A primeira coisa que eu preciso explicar é que aqui são os 12 filhos de Jacó. Jacó começa a sua narrativa, a construção da sua família, em Gênesis capítulo 29, quando ele se apaixona, ele ama Raquel, e ele é enganado e acaba casando com Lia, a irmã de Raquel. Pouco tempo depois ele casa também com Raquel.
E assim começa essa grande família, a família das 12 tribos de Israel. O texto diz que Jacó amava Raquel. E porque ele amava Raquel, tudo que se desenrolou a partir disso, das duas irmãs que eram suas esposas, começou a dividir a sua família. Cada filho que Lia, mulher de Jacó, tinha, ela colocava o nome e demonstrava a partir disso que a sua família estava em guerra com a sua irmã. Por outro lado, Raquel também se sentia em guerra com sua irmã e viviam então em uma grande divisão. Então, a primeira coisa que percebemos é que a família de Jacó era uma família dividida. Será que a sua família é assim? O texto continua dizendo, e o texto continua desenrolando a vida de Jacó, né, a vida da família de Jacó, e o texto diz que nessa família também tem 2 assassinos, Simeão e Levi, que devido a sua irmã ter sido violentada, eles fazem uma trama e matam todos os homens de uma cidade. Será que a sua família também tem esse tipo de problemas? O texto continua, capítulo 35, agora de Gênesis, e diz que nessa família não só existia divisão, não só existiam assassinos, mas também existia adúlteros e traidores. O seu filho mais velho, seu primogênito, Simeão, se deita com a mulher do seu próprio pai, Bila, serva de Raquel. Será que a sua família já aconteceu esse tipo de coisa? Traição, adultério? O texto continua desenrolando. E no capítulo 37 começa uma narrativa intensa sobre como essa família era problemática. O texto diz que existia preferências. Jacó amava mais José do que todos os seus outros filhos. Capítulo 37, versículo de 1 a 3. Mais à frente, no versículo 4, vai dizer que por isso, nessa família existia ciúmes. Os seus irmãos já não conseguiam falar com ele sem ser de uma forma dolosa, sem ser de uma forma dura, devido ao amor claro que o pai tinha por ele. Será que na sua família tem isso? O texto continua e diz que dentro dessa família, os próprios irmãos de José decidem matá-lo. E por um livramento, eles decidem então vendê-lo para o Egito. Olha que interessante. Isso é uma das coisas que mais mexe com o meu coração quando eu leio a palavra de Deus. A Bíblia não faz questão de tirar a humanidade dos seus participantes. A família das 12 tribos de Israel, a família da qual Jesus vai vir, o texto mostra de uma forma muito clara o quanto eles eram humanos e pecadores. Isso fala muito para mim, isso na verdade para mim traz uma ideia de como que a Bíblia realmente foi escrita e foi trazida a nós por Deus. Porque se fossem homens simplesmente que estariam escrevendo esses textos, eles anulariam essas verdades, eles esconderiam tudo que parece ser contrário a uma família de Deus. Como infelizmente nos dias de hoje, muitas famílias têm se apresentado como famílias sem defeitos, famílias sem problemas, famílias sem ciúmes, famílias sem traições, famílias sem fofocas, famílias... E a verdade é que a humanidade carrega em si o pecado. Não dá para fugirmos disso. Mas por que isso é um milagre? Por que o perdão nessas circunstâncias é um milagre? Porque quando a gente observa o que essa família problemática fez, o que foi gerado, eu consigo olhar para o texto e ver que essa atitude de José só pode ser um milagre. José ficou 22 anos no Egito. Desses 22, 13 anos ele trabalhou como escravo, ele foi preso injustamente, ele foi de alguma forma maltratado. E isso vemos quando ele coloca o nome de seus filhos. O primeiro ele diz, porque Deus me fez esquecer da casa de meu pai. O segundo foi que Deus me fez vitorioso em terra estrangeira. Olha como aquilo tinha machucado José. Mas agora, 9 anos depois que ele tinha sido preso injustamente, José é o governador do Egito, é como pai de Faraó, como o texto aqui diz. E ele encontra os seus irmãos. E depois de alguns momentos com ele, José decide se revelar, se mostrar aos seus irmãos. E o que acontece é algo extraordinário. José, em vez de mandar prendê-los e matá-los, como muitos de nós talvez faríamos devido à perda de 22 anos, José se dobra ao perdão. E a primeira coisa que eu preciso
refletir com você sobre o perdão e como alcançar o perdão é observar o que José fala quando ele se apresenta aos seus irmãos. Ele começa a chorar intensamente e diz: eu sou José, vive ainda o meu pai? Olha que interessante, o versículo 3 vai afirmar essa narrativa. José tinha um apego profundo pelo seu pai. José amava o seu pai. José amava os seus irmãos. Aqui vai dizer: se cheguem a mim. Já foram-se 22 anos, não estejam longe mais, se aproxime. A primeira coisa que eu percebo para que o primeiro passo para que o milagre do perdão aconteça em nossas vidas, meus irmãos, é que precisa existir amor nos nossos corações. Se não houver amor nos nossos corações, o perdão se torna algo muito distante de nós. Na primeira carta de Pedro, capítulo 4, ele vai dizer que o amor encobre uma multidão de pecados. O amor perdoa uma multidão de pecados. É por amor que Jesus olha para o céu quando estava pregado na cruz e diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. É por amor que quando o seu filho ou sua filha comete alguma coisa que você se incomoda ou que você não gosta, é que você releva. E é pela falta de amor que quando alguém comete algum ato que nos agride, nós não aceitamos e não perdoamos. Olha que interessante. Deus nos ama e por isso nos perdoa. Deus nos ama e por isso não olha para as nossas transgressões da mesma forma como nós olhamos para o outro. O perdão é um princípio de Deus porque Ele nos ama. E a ausência desse amor se tornaria inacessível esse tipo de perdão. Agora observem, irmãos, o perdão ele não é opcional. O perdão não é algo que nós podemos ou não ter. Se nós formos fazer uma análise sincera sobre o que Jesus fala sobre o perdão, ele convida os seus discípulos a perdoar para que eles sejam perdoados. Ou a gente nunca observou a oração do Pai Nosso de Mateus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O final é assim, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Já parou para pensar que toda vez que você faz a oração do Pai Nosso, você convida a Deus a agir com você da mesma forma que você está agindo com o outro? Olha que interessante. O perdão precisa nascer nos nossos corações. Não é uma opção. Mas, por outro lado, o amor também não. Não amar não é uma opção para Deus. Os seus discípulos serão conhecidos porque amam. E, naturalmente, porque amam, eles também perdoam. Olha o que diz João, por exemplo, capítulo 14, versículo 15. Vai dizer: se vocês são os meus amigos, vocês vão fazer o que eu vos mando. João 15, agora, versículo 14. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. João 15 e 17. Versículo 17. E o meu mandamento é este: que ameis uns aos outros. Irmãos, nós não temos outra opção. O perdão precisa fazer parte das nossas vidas, para que nós possamos escolher de uma forma muito sincera e muito clara aquilo que Deus tem trabalhado e feito. José conseguiu perdoar porque amava o seu pai, amava os seus irmãos, sentia falta deles, apesar daquilo que foi feito contra ele. E o texto continua. O segundo passo para o perdão, então, é de uma forma muito clara, exposta no texto aqui. O que acontece? José afirma algo muito interessante. Olha só o que ele diz no 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. O segundo passo para o grande milagre, que é o perdão, é entendermos que sobre todas as dificuldades, sobre todas as tempestades, Deus tem um propósito. Ou a gente ignora o texto, por exemplo, de Atos 7, quando Estevão está ali, olhando para o céu, o seu rosto brilha, e ele vê Jesus assentado à destra de Deus. E ele fala assim, quando está sendo apedrejado: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Olha que interessante, as figuras que perdoam de uma forma
muito clara, tem uma consciência de que Deus está, de alguma forma, agindo ali. Entender que Deus não nos abandonou, entender que Deus não nos largou soltos em uma tempestade, faz parte desse processo de entender e aceitar o perdão. Quando José olha para a situação da sua vida, que viveu no passado, que está vivendo e que ainda vai viver, ele consegue olhar para os irmãos e falar assim: não, vocês não briguem entre vocês, porque vocês ainda não entenderam o cenário. Vocês não entenderam o quanto Deus tem feito aqui. Então não fiquem discutindo entre vocês, não fiquem dizendo de quem é a culpa, porque Deus fez isso para preservar a vida. O texto diz que Jesus, ele olha para o céu e diz: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. E esse conceito do perdão é porque ele ama e é porque ele tem total consciência de que Deus está no controle. Deus está, de alguma forma, gerindo aquilo, cuidando daquilo tudo, gerenciando aquilo tudo. Quando Pôncio Pilatos questiona Jesus sobre ele não responder a Pôncio Pilatos, ele fala: olha, você não sabe que eu tenho poder para matar você ou para salvar você? Jesus afirma para ele: você só tem essa autoridade, você só tem esse poder, porque do céu lhe foi dado. Ou seja, Jesus tem a consciência de que Deus está no controle de todas as coisas. E ele tem a certeza de que nada, absolutamente nada, sai do seu controle, do seu poderio, do seu domínio. É isso que Jesus afirma para os seus discípulos, quando ele fala: olha, não se preocupem com o que vocês vão vestir, o que vocês vão comer, porque os que não conhecem Deus é que fazem essas coisas. Vocês acreditem em Deus, busquem a Deus, porque Ele sabe a necessidade de vocês. Entender que Deus está no controle e que Deus tem um propósito em todas as coisas que Ele faz, nos capacita a olhar para o perdão, a olhar para o erro do outro e entender que no erro do outro Deus pode agir, que no erro do outro Deus pode fazer um milagre, que no erro do outro Deus pode providenciar um livramento. Quando nós não perdoamos, quando nós nos recusamos a perdoar, muitas vezes é porque nós não conseguimos entender que Deus pode estar agindo através disso. Muitas vezes nós não conseguimos acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Então nós retemos para nós um direito. Qual direito? De não perdoar, de guardar mágoas, de guardar ódio, de querer que o outro vá mal. Mas quando observamos os convites de Jesus, percebemos que à luz do Evangelho e à luz da sua palavra, nós nos equivocamos a caminhar assim. Por isso fica o segundo conselho que a palavra de Deus nos dá. Confie em Deus. Esteja muito atento diante das suas dificuldades, diante das suas lutas, porque Deus pode estar fazendo grandes coisas naquele momento, naquele dia e no futuro. Olhe para as pessoas que te fazem mal. O texto diz: não só olhem, mas orem pelos que te fazem mal, pelos que te perseguem, para que vocês se tornem filhos de Deus. Olha, irmãos, como que a palavra de Deus se completa, se aperfeiçoa as nossas vidas. Olhar para aqueles que nos fazem mal com amor, olhar para aqueles que nos fazem mal com a consciência de que se eles me atacam com mal, Deus pode fazer isso, muitas vezes se tornar em bem. Pode muitas vezes pegar aquele mal e transformar em coisas positivas lá na frente, me fazendo uma pessoa mais bem preparada, me fazendo uma pessoa mais paciente, me fazendo uma pessoa mais próxima de Deus. Não ignore a capacidade de Deus mudar a história. Por isso que a nossa igreja hoje está te convidando a experimentar esse milagre na sua vida. Não se permita passar por hoje guardando mágoa de ninguém. Não se permita passar pelo hoje achando que você tem o direito de não perdoar. Quando a Bíblia fala de perdão, ela fala de uma forma muito séria. Ela fala de uma forma muito enfática. Tem que perdoar. Mas como perdoar? Está aí os 2 passos. Ame. Peça a Deus para que você possa amar as pessoas, principalmente aqueles que te fizeram mal. 2, confie em Deus. Creia na sua palavra. Creia que Ele está agindo e que agiu ontem, agiu hoje e agirá amanhã.
Que Deus abençoe a sua vida, que a sua semana possa ser cheia da presença de Deus e que Deus tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo poder que o Senhor exerce sobre as nossas vidas através da tua palavra. Perdoa os nossos limites e falhas e nos ajuda cada vez mais a perdoar e amar. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos, porque teu é o reino, o poder e glória para sempre.